Planeta Brasil segue sua viagem por Nova Orleans, uma cidade rica em história, cultura e superação. Superação é a palavra que melhor define o povo de Nova Orleans. 8 anos atrás, em agosto de 2003, a cidade sofreu uma das maiores tragédias dos Estados Unidos. A passagem do furacão Katrina matou mais de 2.000 pessoas, destruiu em torno de 200.000 casas e mudou a história do lugar. Um desastre natural que deixou marcas profundas na cidade e seus habitantes. Katrina poderia ter sido o fim, mas para aqueles que lutaram para superá-lo, é o ponto de partida de uma nova história. Vamos começar o programa entendendo, com a ajuda do Bob, o guia brasileiro que nos acompanhou nesta visita à cidade, o que foi esse furacão. O problema começou longe daqui, no oceano, com as ondas causadas pelo furacão e, consequentemente, a elevação do nível da água em toda a hidrografia da cidade. Aqui vemos o Golfo do México. Durante 3, 4 dias antes do furacão pegar New Orleans, as águas do oceano entram nesse lago Bourne, entram em lago Pontchartrain, e daí entra pelos canais que estão dentro da cidade. Nova Orleans fica abaixo do nível do mar, por isso toda a sua malha hidrográfica é cercada por diques, que protegem a cidade dos eventuais desníveis de maré. New Orleans é uma série de tigelas, e quando se rompe um dique, aquele tigela fica cheio de água. Desafortunadamente, durante Katrina, foram mais do que 5 canais que abriram. Ademais dos canais, o furacão traz chuva. Certo. A cidade ficou 80% inundado e uma vez que a água entra, não tem onde sair. A gente está agora no bairro Árabe, uma das regiões mais afetadas pelo furacão Katrina. Isso porque atrás desse muro está o rio Mississippi. Então, quando o nível da água subiu, ele estourou e toda a água acabou entrando na região. Fernando, um dos reconstrutores da área, nos explica melhor como isso aconteceu. Ô Fernando, então o nível da água chegou a subir até aqui, cara. Exatamente. A água, na verdade, passou, né? Porque a água cobriu o muro, o dique, né? A água jogou toda na cidade. Algumas partes, o dique rompeu completamente. Então, foi muito rápido a enchente na cidade, né? Aproximadamente em 20 minutos, segundo os vídeos que a gente vê na internet, subiu de 10 a 12 pés de água. Certo. Bom, pra vocês terem uma ideia, a altura que tá isso aqui da gente. 1 metro então, e 20, 1 metro mais e 30, ou menos isso, né? E se olhar aqui, ó, imagina tudo isso de água aqui, ó. Super alto, até o outro lado. Praticamente um tsunami que entrou no bairro, verdade. Não foi? Esse bairro, eu tive nesse bairro, que foi o primeiro bairro que eu cheguei, ajudei a reconstruir várias casas, fiquei aqui nesse bairro trabalhando aproximadamente uns 4 ou 5 meses, então foi um período longo, né, trabalhando e ajudando a reconstruir. E não foram só as áreas mais pobres que sofreram com o Katrina. No centro da cidade, o famoso estádio Superdome, palco do Super Bowl deste ano, também conheceu a força do furacão. A parte lateral foi reconstruído, o teto saiu, entendeu? Fez 2 buracos grandes no roofing do Superdome e demorou muito tempo para reconstruir, né? Fernando, o estádio foi destruído, mas ao mesmo tempo ele serviu de palco para ajudar muitas pessoas, né? Exatamente. Superdome, ele foi, né, serviu de abrigo para as pessoas, para a comunidade, nas pessoas que não pôde evacuar. Mais de 20.000 pessoas estavam abrigadas aqui. Quais foram os problemas que o Katrina trouxe aqui para New Orleans? Primeiro, a população do município de New Orleans, antes de Katrina, 460 mil habitantes. Logo depois, descemos a 20, 30 mil. Essas pessoas foram espalhadas por todo o país. Então, a cidade parou por falta de humanos. Até hoje, muitas pessoas não voltaram para Nova Orleans. Estima-se que atualmente a cidade tem 100 mil habitantes a menos do que possuía antes do furacão. Parte dessa diferença, eles passaram para morar ao norte
do lago porque é mais protegido. Outras pessoas de New Orleans ainda estão morando no resto do país, esperando poder voltar para a cidade. Oito anos se passaram e Nova Orleans ainda sofre as consequências do furacão Katrina, tanto no lado emocional como no lado visual. Bom, a gente conseguiu entrar aqui no que provavelmente era um escritório, pelo que tem aqui que sobrou. Isso aqui deveria ser um escritório e, aliás, o que a gente está fazendo é meio perigoso, porque a gente está no segundo andar dessa construção. As lâmpadas aqui em cima estão meio soltas. E o que vocês podem ver é que tá exatamente como o Katrina deixou. Muitas pessoas largaram suas casas e negócios e nunca mais voltaram. Mas, em compensação, novos moradores vieram para a cidade depois do furacão. A escassez de mão de obra trouxe muitas pessoas para a reconstrução de New Orleans. A reconstrução foi primeira nas áreas de casas, daí passou infraestrutura federal, pontes, estradas, e agora estamos recebendo fundos federais para a reconstrução do sistema escolar. A maioria dos brasileiros que estão hoje em Nova Orleans vieram trabalhar na área de construção, o ramo mais movimentado da cidade neste momento. E o Fernando faz parte desse grupo. Na verdade, eu vim em busca do trabalho, de novas fontes de trabalho, que é o que mais tinha aqui na época. E foi onde eu vim para ficar uma temporada e acabei ficando e estou aqui até hoje. Depois do Katrina já passaram vários outros pequenos furacões, né? E fizeram um pequeno damage na cidade e isso, o trabalho continua, o processo continua, nunca para. A demanda é tamanha que o trabalho voluntário também é bem-vindo. Este grupo de estudantes de Delaware veio passar o seu período de férias aqui, ajudando na reconstrução dos bairros que ainda sofrem as consequências do Katrina. Tenho aqui perto um projeto que chama Make It Right, feito pelo ator Brad Pitt. E é um projeto lindo, é um projeto muito bonito. O ator Brad Pitt é apaixonado pela cidade desde que filmou Entrevista com o Vampiro, aqui em Nova Orleans. Ele fez questão de ajudar na reconstrução. Bom, agora a gente está entrando aqui no bairro onde o projeto habitacional do Brad Pitt reconstruiu algumas casas, certo? Correto. Essas casas com modelo novo que você vê, essas casas diferentes, altas, são casas construídas pelo Brad Pitt. É uma coisa muito intensa, né? Porque você está construindo ali o sonho de uma pessoa de voltar para o seu lugar. Você faz amizade numa situação como essa? Exatamente. Pelo motivo de ter pouca gente na cidade na época ainda, entendeu? Era um movimento muito grande de contratista, né? Das pessoas que trabalhavam na região. A gente fazia muita amizade com os donos das casas. De vez em quando as pessoas me ligam, né? Vem almoçar e tal. São super gratas. E é uma felicidade muito grande, né? Poder estar envolvido na comunidade americana também, de certa forma. Qual vai ser seu próximo passo agora? Olha, eu não sou seguidor de furacão, entendeu? Mas eu pretendo ficar por aqui e tá tranquilo. E no próximo bloco, o quadro Planeta Brasil 10 anos está de volta relembrando a história do Ricardo Crespo. Não sai daí. Eu acho que tudo foi aprendizado para que a gente reconstruísse uma cidade nova. Planeta Brasil 10 anos vai reencontrar um dos personagens do programa em 2010, o músico Ricardo Crespo. Como as estrelas e a noite de New Orleans. 3 anos e o senhor não mudou nada? Poxa vida. Que isso, hein? Obrigado pelo... Só a bandana mudou. A bandana mudou. A bandana é outra. Claro. Pô, bem-vindo aí à casa aí do músico gaúcho em New Orleans. Você, quando começou na música? A música vem desde pequeno, né? Quando a gente cantava nos churrascões lá
de família, junto com o meu saudoso tio Renato, né, o Nano, os primos. Depois do churrasco tinha aquela hora cultural e a gente cantava com ele. A hora da cantoria. Da cantoria, depois do estômago cheio de churrasco e cerveja. Bom, e se tinha que ter churrasco, então você cantava quase todo dia lá no sul. É verdade. Então eu entendi porque canta tão bem. O músico gaúcho escolheu morar em Nova Orleans por considerar aqui a meca da música mundial. Mas quando chegou, a sua carreira se deparou com um beco, com saída. Chama-se Pirate Alley, em inglês. É um café localizado ao lado da Catedral São Luís. E eu vi ali um café com 16 mesas vazias e os turistas passando, olhando para cima, né, em um lugar sensacional. Lembra a Europa, acústica, ao lado da catedral. E aí eu fiz a proposta para o dono lá, toquei minha música para ele, ele gostou. Foi o começo da carreira do Ricardo, com uma turnê pela Europa entre junho e agosto de 2005. A viagem era para ser um sonho, mas se tornou um pesadelo. E no final de agosto, coincidentemente com o final da minha tour, o Katrina, né, devastou New Orleans. Eu tive que ficar na Europa mais 3 meses depois do Katrina, porque a cidade estava inabitável. Eu fiquei entre Barcelona e Maiorca, graças a Deus tinha amigos lá em Maiorca, em Porto Colom, e me receberam lá, mas eu fiquei parte na casa deles. Eu dormi em 30 camas diferentes em 3 meses, né? Perdi tudo. O que sobrou foi um violão, que estava comigo na Europa, e uma mala de verão. E por sorte, minhas composições estavam na casa de uma amiga, né, no 2º andar aqui no French Quarter. Isso também ficou salvo, né? Outro objeto que sobreviveu ao Katrina foi a bandeira brasileira que ele mostrou para o Planeta Brasil em 2010. Bom, amigo meu conseguiu ir no meu carro e recuperou algumas coisas. No meu carro a água já tinha baixado. Então aqui é uma bandeira que eu tinha, que eu botava nos shows. Olha aí, essa bandeira é a bandeira do Brasil e ela ficou 15 dias dentro d'água. Junto com a bandeira, veio a esperança em forma de solidariedade. Topei com esse projeto aqui da Habitat for Humanity, do Musicians Village. O projeto é um bairro destinado aos músicos da cidade que perderam suas casas e bens pessoais. É um financiamento de 20 anos sem juros e a entrada do pagamento é 350 horas trabalhando na sua própria casa e casa dos outros, né? Teve vezes aqui que tinha 500 pessoas trabalhando aqui, né? E eu fazia show para eles na hora do almoço aqui na frente da casa também, né? Então, porque a minha casa foi uma das primeiras a ficarem pronta, número 21 do programa. Então, olha, foi uma experiência assim fantástica, assim, em termos de vida, de aprendizado. Muda o jeito de você ver a vida? Ah, sim, claro. Assim, o cooperativismo, né? O trabalho voluntário, né? A amizade que se formou aqui. Né? Principalmente o amor assim, entre as pessoas, né? Que eu acho uma coisa importante que está faltando no mundo. Sua casa, resultado de todo o trabalho e solidariedade dos voluntários, foi mostrado com orgulho pelo Ricardo para a Mila Burns em 2010. A casa aqui é o living, né? De entrada, é o living que hoje eu trabalho, né? Também eu sou meu próprio empresário, então parte do dia eu trabalho tentando conseguir shows. A sala, né, onde eu também escrevo minhas composições, as pessoas vêm. É tipo assim, esquema americano, nem diz no Brasil, né? É tipo tudo junto, né? O living room, dining room e a kitchen, né? A cozinha, já vem com a cozinha montada. Geladeira, fogão, toda a parte da cozinha, que assim, os armários também, faz parte do programa. Vem assim pra gente já começar a vida de novo, né? Não é bem do zero. Ô Ricardo, 3 anos se passaram depois da sua primeira entrevista. Você está de volta ao Planeta Brasil. O que mudou na sua vida durante esse tempo? Primeira coisa, muito obrigado por fazer de novo a entrevista. Que isso, obrigado você por ser aqui. E segundo, olha, é mais 3 anos de New Orleans, são mais no mínimo 400 shows. E alguns outros furacões também passaram por aqui, né? Que nem o ano passado teve o Isaac. Foi um susto grande, porque ele tinha uma velocidade de passagem muito pequena, então chovia muito vento, muito tempo com muito vento. Eu fiquei em casa, faltou luz, aquelas coisas todas, então eu fiquei com provisões de água, e vela, e lampião a querosene, aquelas coisas todas. E na noite que ele passou, a casa deu uma tremida.
A casa tremeu, mas o Ricardo ficou firme e forte. O desastre do Katrina deixou marcas, mas não desanimou o cantor. Ele confia na cidade e na sua nova estrutura. Foi investido aqui na cidade, desde o Katrina, 16 bilhões de dólares para aumentar os diques tal, que rebentaram. Então agora a cidade está mais tranquila. Então a gente não tinha mais aquela preocupação. O trauma a gente lida com ele e vai diminuindo. Na cidade, claro, interiorizamos assim, cada um que passou, cada um tem uma história para contar diferente. Mas isso aí já é passado. Tá? Eu acho que tudo foi aprendizado, foi fortalecimento espiritual, enfim, para que a gente reconstruísse uma cidade nova, né? Esse bairro aqui é todo novo, né? Então, isso é bacana a gente fazer parte disso aí. A água, né, tem um significado de limpeza, né? Me tirou das coisas que não me pertenciam. Foi embora, coisas materiais, não eram minhas. Então eu, de graças a Deus, estar longe daqui, aí recomecei tudo com violão e a música e uma roupa de verão e vamos embora. Porto Colom, Porto Colom. E no próximo bloco, meu xará João conta sua história e fala da importância das águas de Nova Orleans. Daqui que chegam e saem as cargas para as principais cidades industriais dos Estados Unidos. O grande volume de água que envolve Nova Orleans realmente foi um fator decisivo para toda a catástrofe do Katrina acontecer. Mas o que alguns não sabem é que a hidrografia desse lugar é muito importante não só para essa cidade, mas para todo o país. Este é o João, meu xará, um brasileiro que trabalha no porto de Nova Orleans. O rio Mississippi ele é considerado, junto ao porto de New Orleans, a entrada e a saída, o portão de entrada e saída da parte central dos Estados Unidos. E o rio também ele oferece vários terminais, mais de 150 terminais com diferentes tipos de produtos, desde a parte agrícola, na parte de metais e minerais e também na parte petroquímica, a parte de petróleo e gás, que tem um grande papel aqui na economia dos Estados Unidos, pois aqui no estado da Louisiana estão as 3 maiores refinarias dos Estados Unidos. E nessas refinarias recebem navios com óleo bruto para serem processados nessas refinarias. Por atingir diretamente toda a malha de rios, canais e lagos de Nova Orleans, o Katrina impossibilitou o funcionamento do porto da cidade. O Katrina ele causou vários estragos nos principais terminais. No dia do furacão e 3 dias depois, os navios tiveram que sair do rio e com isso nós tivemos muito problema principalmente na parte de petróleo, que as refinarias dependem da chegada desses navios. Mas graças a Deus, logo com 5, 6 dias à frente, foi tudo resolvido e o rio foi voltando, as operações foram voltando ao normal gradativamente. Aqui no rio Mississippi eu faço vários tipos de vistorias e a principal delas é o Draft Survey, que é a arqueação de navios. Entendeu? Bom, se não entendeu, fique calmo que o João vai mostrar na prática o que é este trabalho. Nós vamos até o barco e vamos fazer algumas leituras e mostrar para vocês como funciona a operação de um navio. Chegando lá a gente vai fazer uma leitura. Chegando lá nós leitura vamos... de Camões, como é que é? Vamos ler Fernando Pessoa. Não, nós vamos fazer a leitura de calados. A leitura que o João faz é a checagem do peso do navio, antes e depois dele sair do porto. Assim ele consegue saber exatamente a quantidade de carga que foi desembarcada. Aqui a gente está se aproximando agora da proa do navio e o navio tem as marcas de calado e nós vamos fazer a leitura das marcas de calado agora ali, ó, onde está aqueles números ali. Por exemplo, está marcando 9 metros
e 67. Agora nós vamos fazer a mesma coisa na parte do meio do navio. Certo. O navio tem 6 leituras. 2 na avante, 2 no meio e 2 atrás. E aí depois eu faço uma média. Além disso, o João é responsável por checar em que estado o navio está chegando ao porto. Se está danificado, se está limpo, se tem os papéis em ordem. É como se fosse uma checagem de aluguel de carro. Você acaba atendendo gente do mundo inteiro aqui, então? É barco que vem de Hong Kong, Brasil, Argentina, como é que é? Exatamente. Esse é um tipo de trabalho onde eu tenho a oportunidade de lidar com pessoas de várias nacionalidades. Geralmente as tripulações que mais chegam aqui são da China, das Filipinas, da Rússia, mas todos eles falam inglês, então a gente consegue executar e interagir bem com eles. E o brasileiro tem todo aquele jeitinho especial, né? E a gente, quando começa a falar sobre o Brasil, sobre futebol e carnaval e as mulheres bonitas, então fica tudo mais fácil. Eu tenho uma paixão pelo meu trabalho. Eu acho que eu acertei na minha profissão. Você veio fazer o que aqui nos Estados Unidos? Como é que você veio parar num trabalho como esse aqui? Foi o seguinte, eu trabalhava numa empresa lá no Brasil que fazia esse trabalho, uma grande empresa. Na realidade, eles têm uma filial lá, mas a sede deles é aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhava com eles lá no Brasil e eles me fizeram um convite para ser transferido para cá, para New Orleans, e eu loucamente aceitei. É uma decisão muito difícil, né? Você sair do seu país, da sua cidade, deixar a sua família, os seus amigos e vir para um lugar diferente, né? Foi como um desafio para mim, né? Certo. Na época você veio com a família inteira? Eu vim com a família. Eu tinha, na época, um filho com 8 anos e uma menininha de 8 meses. A família se adaptou fácil e não desistiu do lugar, mesmo com a chegada do Katrina. Sua casa não foi muito afetada, por isso fez questão de ajudar quem precisava. Vendo o momento difícil que as pessoas estavam passando, eu trabalhava numa grande empresa na época que tem uma filial em Houston, e o pessoal de Houston fez coleta de donativos para as pessoas daqui de New Orleans que estavam precisando, e eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens a Houston de caminhonete para pegar os donativos e distribuir aqui em New Orleans. O Gabriel, filho do João, ainda se lembra de um furacão que enfrentou quando era garoto. Eu tinha 10 anos, 12 anos quando aconteceu. Foi uma coisa meio estranha, né? No Brasil não existe esses eventos catastróficos que existe aqui, terremoto, furacão. Então foi uma experiência muito diferente, né, para uma pessoa vindo do Brasil. Fazem 8 anos que ele aconteceu e ainda assim se fala do Katrina e a gente ainda vê as consequências dele até visualmente pela cidade. Como anda o recomeço da cidade? Isso já foi superado, agora é bola para frente, nova vida? O Katrina, ele causou muitos problemas na cidade, mas o povo de New Orleans teve uma força muito grande naquela época e até hoje, e muita coisa já foi reformulada. É claro que nas partes mais baixas e nas partes com menos condições financeiras existe ainda muita coisa para ser feita. O governo também não ajudou muito e não vem ajudando muito, mas vieram muitas empresas, muitas entidades filantrópicas que trabalharam na reconstrução de algumas casas. Quem mais se envolveu com a reconstrução de Nova Orleans foram os jovens. Muitos que só estavam aqui para estudar em uma de suas universidades optaram por ficar, construir uma vida e ajudar a cidade a crescer novamente. Além de estimular o crescimento, estimularam a união. O preconceito racial que ainda existia na cidade 80% negra foi deixado de lado. Era o começo de uma nova era. Não interessa a raça, a cor ou de onde eram, todo mundo estava trabalhando para consertar a cidade. Então consertou a cidade e consertou a sociedade também. De uma forma, sim.
Maravilha. Gente, muito obrigado. Valeu, Xará! Agradeço, João! Xará. Você sabe que João é um nome muito difícil de ser pronunciado aqui nos Estados Unidos. Nem me fale, eu já virei John. Então vamos encerrar aqui, John? Vamos encerrar aí, John. João. Planeta Brasil fica por aqui. O próximo final de semana a gente continua em Nova Orleans. Tchau. Valeu, meu irmão. Boa viagem aí, sucesso.